Depois de termos falado de organização e minimalismo de uma forma geral, e na semana passada, na aula, termos falado das cores e dos materiais usados no estilo minimalista, hoje eu vou querer falar daquele que nós consideramos na organização o coração da casa. O espaço vital, o espaço mais importante, a cozinha, e que muitas de nós tanta dificuldade têm, muitas vezes, em organizar, por todos os motivos, e mais alguns. E então, eu teria que falar de cozinha, obrigatoriamente, nestas aulas, e pensei, por que não criar uma cozinha minimalista de raiz? Seja uma casa nova, seja alguém que se vai mudar para uma casa, ou alguém que vai casar e vai mudar-se para uma casa nova, e vai precisar de organizar uma cozinha de raiz. E também, para começar, ainda não tem muitos objetos. Ou mesmo que tenha, vai querer reduzi-los ao máximo, porque pode ir até de um sítio maior para um sítio menor, muitas vezes acontece. E então, pegando nestas ideias mais minimalistas, como é que podemos começar? E o que é que devemos pensar? Também já referi que não sou especialista em minimalismo, mas gosto, e portanto aquilo que eu vou aprendendo e vou experimentando, também gosto de vos transmitir. E fico sempre contente quando vocês também me dizem e partilham comigo as vossas experiências. E muitas de nós ainda estão aqui a dar os primeiros passos no estilo minimalista, porque sabemos que não é fácil. Quem vive num mundo tão materialista e consumista como é o nosso, de apelo excessivo ao consumo, é preciso saber dosear. E muitas vezes saber definir o que é realmente necessário e essencial. E aqui a cozinha pode ser minimalista, sim, mas é óbvio que... E estamos a falar de cozinhas portuguesas, cozinhas mediterrânicas, muito ligadas à boa comida e à boa culinária, muitas tradições culinárias. É natural que seja muito difícil ou quase impossível que seja uma cozinha minimalista como nós vemos muitas vezes aquelas cozinhas do estilo escandinavo, não é? Mas também não se pretende que seja assim. O que se pretende, acima de tudo, é que seja um espaço prático, funcional e fácil de manter, tal como pede a organização, e também esteticamente agradável, como pede o estilo minimalista. Então, como é que nós podemos idealizar uma cozinha minimalista do zero, de raiz? Imaginem a vossa própria cozinha, nova, acabadas de chegar a esse espaço, não tem nada a não ser o mobiliário que eventualmente já lá existe, os móveis de cozinha, alguns eletrodomésticos que já existam, ou até mesmo não ter absolutamente nada. Sem contar com mobiliário nem decoração, porque não faz parte do âmbito da aula, vamos pensar que espaço é que eu tenho, em primeiro lugar? E depois, o que é que tem mesmo de haver na minha cozinha? O que é que eu, para a minha família, para o meu marido, para o meu companheiro e para os meus filhos, ou para o meu filho, o que é que nós precisamos mesmo? O que é essencial? O que é necessário? Então fazemos esse exercício. Do zero para a frente, ou então de tudo o que temos, vamos olhar para estas listas que eu vos vou mostrar e vamos ver se coincidem ou não, porque também, como refiro muitas vezes, a organização é altamente personalizada. O trabalho de uma organizadora profissional vai ao encontro das necessidades e expectativas individuais, das rotinas de cada família, de cada cliente. E, portanto, o que eu vou apresentar aqui é uma lista são listas básicas, muito gerais, e depois cada uma, obviamente, há de adequar à sua realidade, ao seu contexto e ao seu caso individual, claro. Mas, acima de tudo, o que acontece aqui no estilo minimalista é escolhas conscientes de cores e materiais. Enquanto que na organização o foco está na praticidade e na funcionalidade, muitas vezes recuperando objetos organizadores que já tínhamos em casa e que sejam versáteis e que possamos colocar em diferentes divisões ou espaços da casa. No que respeita ao estilo minimalista, já há um cuidado maior e mais consciente relativamente à escolha de cores e materiais. Mas, acima de tudo e principalmente, é uma filosofia que procura a essência das coisas. E, portanto, o foco principal vai estar naquilo que é essencial e em eliminar tudo que for excesso, tudo que for desnecessário, excessivo, acessório. E reparem aqui,
simplicidade no design. Já falei nisto nas 2 aulas anteriores. Minimalismo, linhas simples, tendencialmente retas, cores neutras, branco e preto, e depois uma paleta de cores, tal como eu falei na semana passada, neutras. Há variantes e também é possível introduzir um bocadinho de cor, às vezes cores mais acentuadas, mas com moderação. Para quem assistiu à aula passada, lembra-se que eu falei nisto. Mas focamos-nos aqui, cores neutras, tal como veem nesta imagem. Organização eficiente, e aqui entra o mundo da organização. O que é isto de organização eficiente? Para mim é organização. Organização eficiente talvez aqui queira dizer não é arrumar, é saber como é que podemos construir um espaço prático, funcional e fácil de manter. Isto é organização eficiente. Há outro cuidado que se tem no estilo minimalista: materiais duráveis e de qualidade. Aposta-se no menos é mais, mas em objetos de muita qualidade e que permitam durar uma vida. Portanto, acaba por se investir em menos coisas, mas muito boas. Poucos utensílios e gadgets também aqui, especificamente na cozinha. Só aquilo que é realmente necessário. Não há acumulação, não há excesso. Também referi na aula passada, a propósito das cores e dos materiais, a importância da presença de iluminação natural. Muitas destas imagens que vocês veem, para não dizer praticamente todas, têm esta componente que dá mais uma vez uma sensação de bem-estar, porque é um elemento que entra aqui natural. A iluminação. Áreas de trabalho desimpedidas. Espaços clean, ausência de ruído visual. E também é um dos princípios da organização. Queremos desimpedir todas as áreas e eliminar ao máximo o ruído visual. Para quê? Para não nos causar confusão mental. Eletrodomésticos essenciais, só, mais uma vez, eliminamos o excesso e deixamos aquilo que é realmente, estritamente necessário. O cuidado com a sustentabilidade. E isto eu também falo muitas vezes nas aulas de organização. Eu tenho este cuidado, tenho esta preocupação e gosto de promover este conceito junto das minhas seguidoras, alunas, clientes. Portanto, há sempre esta noção se é sustentável ou não. E o estilo minimalista prima muito por isto. E também, mais uma vez, não só o foco no essencial, mas no prático e funcional. Tudo tem que ser muito funcional, porque senão não está ali a fazer nada. E reparem que, com estas bases mais gerais que eu fui falando nas 2 aulas anteriores e agora mais aplicadas ao espaço da cozinha, nós temos aqui o ponto de partida para construirmos uma cozinha minimalista. Então, vamos começar. E estas listas são apenas tópicos meramente indicativos para fazermos este exercício em conjunto de pensarmos, ok, isto se é essencial, toda a gente tem na cozinha. Será que eu tenho? E depois, quantos objetos destas categorias é que eu tenho? Preciso de todos eles? Será que tenho feito uma revisão a estas categorias todas? Vamos ver. E se quiserem partilhar nos comentários, já sabem, estão completamente à vontade. Isto é uma conversa, é uma aula, mas é uma aula informal, é uma conversa e às vezes destas conversas nascem ideias. O objetivo é mesmo esse, é inspirar-vos a tornarem-se cada vez mais eficientes nos vossos espaços e a sentirem-se cada vez melhor na vossa casa. Então, os essenciais da cozinha minimalista, como é óbvio. Panelas de boa qualidade. Sempre este fator de investir no menos, mas muito bom. O que é que se recomenda? Uma panela média e uma panela grande. Uma frigideira antiaderente. É o básico. É o mínimo possível. Depois, utensílios básicos de cozinha, espátulas. Aqui o silicone, por ser um material, hoje em dia, se for de boa qualidade, robusto, durável, não ganha umidade, não ganha bolor e, portanto, tem a ver com a resistência e a qualidade do material, mas qualquer tipo de espátula boa serviria. Concha de sopa, ou mais do que uma, se justificar. Colheres de pau ou similares, eu já referi esta questão de tudo que for um material que absorva umidade, vai ser um problema na cozinha. Portanto, temos que ser muito criteriosas quando escolhemos estes utensílios. E hoje não me vou debruçar sobre essa questão. Pinças para a cozinha também são sempre necessárias, mas há que pensar quantas é que são necessárias e para quê. Portanto, não é pinças, meia dúzia de pinças ou 12 pinças. Não deixar acumular. Portanto, pinças aqui será mesmo o mínimo essencial.
Facas também, sempre muito necessárias, de preferência de muito boa qualidade. E aqui eu não vou falar propriamente de organização, mas deixo as imagens para vos inspirar. Está aqui um organizador de parede que eu não sou propriamente fã, não me transmite muita segurança. Claro, pensando noutras pessoas, pensando em crianças, pensando no Feng Shui, por exemplo, eu sou mais apologista de as ter num cepo ou em gaveta, claro. Mas há quem goste destes organizadores magnéticos de parede e os acho muito práticos e funcionais, e são, mas tem que se manusear com cuidado. Mas, sem falar nessa questão, os essenciais relativamente às facas, pensar o que é que realmente é necessário para cada caso. Faca de chefe, que são estas facas maiores, de corte. Faca de legumes também. Faca de serra, sempre, seja para pão ou não. Portanto, facas com diferentes utilidades, mas que sejam muito boas e quando é um material bom, ele dura muito tempo e é um investimento para a vida mesmo. E depois há quem tenha as suas facas favoritas. Não é? Em casa há sempre alguém que gosta particularmente de uma ou outra faca quando estamos a falar de utensílios para cozinhar e para preparar alimentos. Tábua de corte também, pelo menos duas, deve-se utilizar diferentes. Cheguei a falar nisto na aula de cozinha. Uma para carne e outra para vegetais. Atenção ao material também, deve ser um material fácil de higienizar. Aqui eu não recomendo a madeira, muitas vezes vê-se madeira. Eu não tenho nada contra, eu também já tive muitas tábuas de madeira, mas por questões de higiene eu prefiro usar outro material. Equipamentos elétricos, como um liquidificador ou processador de alimentos, que hoje em dia quase ninguém vive sem um destes dois, ou sem os dois. Uma torradeira ou sanduicheira, tostadeira, são coisas diferentes, mas também há quem não prescinda. Máquina de café, para quem toma, ou um jarro elétrico, um fervedor também. Não quer dizer que seja essencial, mas muitas vezes ajuda, pode ser prático para o dia-a-dia, em vez de estar a ferver água ou aquecer água no fogão ou na placa de indução, a ter um jarro de água para fazer chá, para ferver água, enfim, para aquilo que for realmente necessário. Portanto, tem que se justificar, não é? Recipientes herméticos para armazenar alimentos a granel e manter a frescura. Aqui já tem a ver com a questão de armazenamento, de despensa. Portanto, os frascos herméticos são um investimento. Eu também sou a favor da utilização destes frascos. Quando são bons, eles podem durar uma vida e impedem a entrada de ar. Portanto, a degradação dos alimentos, ajudam a manter a textura e são ideais para também a boa categorização e visualização dos alimentos, caso sejam transparentes, claro. Batedor de arame para preparar molhos e bater ovos, enfim, para diferentes utilizações e para quem gosta deste utensílio, lá está, é opcional, mas ajuda muito, depende, lá está, daquilo que nós fazemos na nossa cozinha, cada pessoa é única, tem que aplicar ao seu caso. Medidores de cozinha também, sejam copos medidores ou colheres de medição para receitas precisas, há quem não dispense. Eu, por exemplo, não dispenso o meu copo medidor, não sou pessoa de fazer coisas a olho, mas muitas coisas eu não gosto de fazer a olho, então gosto de medir. Mas isso também tem a ver com a minha profissão anterior. Formas de cozimento, uma assadeira para refeições de forno, uma forma para bolos ou muffins, quem diz uma, diz mais. Nós estamos a pensar no essencial, no básico. E depois às vezes vamos acumulando, não é? Estes objetos. Uma passa para duas, depois passa para seis, as formas também. Coador e escorredor para lavar e drenar alimentos. Ralador e raspador, se justificar, para quem tiver o hábito de preparar alimentos com estes utensílios, seja queijos, legumes ou frutas. Descascador de vegetais, também, para quem gostar e sentir que agiliza a preparação. Eu nunca na vida tive descascador de vegetais, só há uns anos é que quis experimentar mais para batatas ou courgettes, por exemplo, ou cenouras também, mas não quer dizer que eu dependa dele. Eu gosto muito de facas e estou muito habituada, portanto aqui este descascador pode ser opcional. Para muitos será estritamente necessário, para outros já não. Caixote lixo com sacos descartáveis, claro, pelo menos um caixote lixo para manter a higiene do local. E aqui eu também, depois de tantos anos e de tantos caixotes de lixo em várias casas e com a minha experiência, eu realmente sou defensora de um bom caixote de lixo. Que impeça a saída de cheiros, que seja fácil de limpar, que não oxide, que não quebre,
que não rache. Enfim, de facto, a higiene e a limpeza são primordiais também numa cozinha. Embora o meu foco seja a organização, eu não descuro esta parte. E, portanto, acho que com a experiência devemos ver que tipo de caixote do lixo se adequa mais às nossas necessidades. Às vezes é pequeno demais, às vezes por ser redondo ou por ser quadrado não se encaixa no local e às vezes não tem qualidade suficiente. Se tiver um pedal, às vezes o pedal pode deixar de funcionar, enfim. Isto aqui é um dos meus pontos fracos. Eu sou muito a favor de um investimento de qualidade num bom caixote de lixo. Não quer dizer que tenha que ser muito caro. O que tem é que corresponder muito bem à sua função e depois também ter sacos que cumpram a sua função. Lá está, para facilmente higienizar este espaço. Outros essenciais, luvas de forno. Já vou falar mais à frente dos têxteis, mas hoje em dia usam-se muito as luvas de silicone, as pegas de silicone, este material, porque também ajuda, por vários motivos, é fácil de higienizar, é resistente ao calor. Espátulas de silicone para a cozinha, para mexer e servir alimentos. Apesar de eu ter falado em materiais naturais e de qualidade na semana passada, quando estou a falar aqui de praticidade e funcionalidade na cozinha minimalista, aparece bastante o silicone, mas, claro, cada uma escolhe consoante os seus critérios. Depois, aqui a questão, já falei dos utensílios básicos, agora vou passar para a parte da mesa, ou seja, louças e talheres. Essenciais, o básico, pratos rasos e fundos, um conjunto para cada membro da família, é o mínimo, tigelas para saladas ou sopas, quem diz isto diz outras coisas, cereais, enfim. De uma forma geral, tigelas podem ter diferentes tamanhos, travessas ou pratos de servir. Talheres, claro, garfos e facas, colheres de sopa e de chá. Depois, copos e canecas, copos para água e ou sumo, copos de vinho, se justificar, chávenas para café ou chá também, se justificar. Aqui eu estou a pensar em todo tipo de famílias e em casais e pessoas que vivem sozinhas também. De uma forma muito geral. Pensar, essencialmente, claro que eu falei aqui de uma forma muito genérica, não é? Tipo, é o básico dos básicos, para uma pessoa sobreviver com o mínimo de qualidade de vida em casa. Lá está, minimalismo não é falta de qualidade de vida, pelo contrário, mas é pensar que eu tenho aquilo que é estritamente necessário, não tenho demais. Então, é fazer esse equilíbrio, é chegar a esse equilíbrio em que há quantidade suficiente para todos. Além do mais, pensar que nós não vivemos isolados e, portanto, temos que pensar que muitas vezes vem gente à nossa casa e nós recebemos pessoas. Então, considerar visitas, não é? E ter o suficiente para receber as pessoas em condições e, por isso, ter itens extra para essas ocasiões especiais. Por isso é que eu digo que cada caso é um caso. Mas, para quem já está, assim, a entrar nesta frequência de um estilo mais minimalista, já consegue desapegar aquilo que realmente é acessório, que está a mais, mas deixa ficar e sabe como organizar, como guardar aquilo que tem. E aqui com estas aulas eu não estou a defender que nos devemos tornar minimalistas. Não tem nada a ver com isso, mas de facto é para verem que, como o minimalismo hoje em dia é tendência, porque nós queremos ter menos tralha em casa, menos coisas, também saber fazer este desapego para ficarmos realmente com as coisas que nos dão bem-estar, como diz a Marie Kondo, que nos dão alegria. E então temos que procurar realmente aquilo que nos dá alegria, se são coisas adequadas ao estilo minimalista ou não. Então, relativamente aos têxteis de cozinha, eles devem ser práticos, duráveis e de cores neutras para manter a simplicidade. Mais uma vez, no estilo minimalista, tudo o que é mistura de muitos padrões, quando não há coerência entre as cores, acaba por não haver harmonia visual, harmonia estética e, portanto, vai acabar por gerar ruído não pela quantidade de objetos, mas muitas vezes pelas cores, padrões, texturas. Por isso é que as imagens nos transmitem calma, porque há eu chamo-lhe uma regra, a regra do 60, 30, 10, que é, num espaço ou numa imagem, quando olharem para uma fotografia, muitas vezes da área da decoração e da arquitetura, vocês veem mais e sentem mais harmonia quando há uma proporção, há 3 cores, uma delas está em 60% da imagem,
outra está a 30% e outra está a 10%. Nós temos aqui, por exemplo, nesta imagem, 3 cores. Temos o branco da tinta, temos a cor da madeira que está por baixo da tinta, raspada, e temos este toupeira do avental. Não temos mais cores. Portanto, há a predominância deste toupeira do avental. Porquê é que esta imagem tão simples, a mim particularmente me transmite calma? Não sei o vosso caso, mas a mim transmite-me. Também é por isso, porque há esta harmonia, as cores combinam entre si, cores neutras, a paleta de cores do minimalismo, o branco ali a predominar por trás, e depois esta regra dos 60, 30, 10. Então, relativamente aos têxteis de cozinha, os essenciais, panos da louça, tem de haver, de preferência em cores neutras, sugestão branco, cinza ou bege, mas eu coloquei esta imagem aqui de propósito para verem que se pode incluir cor, mas depois tem que haver aqui uma coerência, não é uma mistura de cores, mas sim uma escala de cores. Em materiais absorventes e fáceis de lavar, mais uma vez aqui a importância da higienização e não querer que ganhe odores, maus odores, nem mofo. Toalha de mesa também, uma toalha simples de cor neutra ou até sem toalha. Muitas vezes, no estilo minimalista, nós não vemos toalhas nas mesas. Luvas e pegas térmicas, como referia há pouco, em tons neutros e em silicone, porque são práticos e fáceis de limpar. Mais uma vez, até porque na cozinha há muita sujidade, é um sítio sujo, como eu já referi, e portanto, tudo o que seja fácil de limpar, de higienizar, é o melhor. Guardanapos de pano. Aqui no estilo minimalista há a questão da sustentabilidade, como eu referi no início, e portanto vocês não vão ver quase nunca ou nunca coisas de papel, como guardanapos de papel, toalhetes de papel, etc. Defendem o uso de guardanapos de pano em vez dos de papel, optando por tecido em cores sólidas ou padrões discretos, tal como eu referia. Padrões sim, por exemplo aqui vêm estas riscas, vêm quadrados, mas coisas mais simples. Aqui é de panos de cozinha, mas podiam ser guardanapos também. Portanto, lembrar a sustentabilidade e a reutilização. Os guardanapos de pano podem durar várias gerações. Os guardanapos de papel duram uma refeição. Mais, tapetes antiderrapantes. Para quem gosta ou precisa, não prescinde, na cozinha, da utilização de um ou mais tapetes, depende muito do espaço e do gosto pessoal. Eles costumam ser úteis próximo da banca e do fogão, que são locais mais molhados, mais gordurosos. Se cair esse resíduo no chão, pode manchar, etc. E, portanto, há tapetes que podem ser úteis nestes espaços. Escolher cores neutras e materiais fáceis de limpar, sempre. Panos multiusos, também essenciais na cozinha. Ter alguns, não necessariamente muitos, alguns, para limpezas rápidas e gerais. Mais uma vez, para enquadrar ao estilo minimalista e entrar na harmonia que se pretende criar, optar por cores neutras ou coordenadas com o restante da cozinha. Portanto, aqui também prevalecendo sempre o gosto pessoal, porque cada casa é diferente. Aventais. Um avental simples de cor neutra protege a roupa, por um lado, né? Protege-nos a nós e também protege os alimentos da sujidade que nós eventualmente tenhamos. E já agora, se quiserem partilhar, quantos aventais é que têm em casa? Fazem ideia de quantos aventais é que têm? Deixo aqui a questão para vocês pensarem. Se precisam de todos os aventais que têm em casa ou não. E se até podem escolher, dentro daqueles que têm, aqueles que se adequam ao estilo minimalista. Agora, vamos passar para outra secção. Os eletrodomésticos. Antes de passar para esta secção, digam-me o que é que estão a achar desta aula. Quem está aqui comigo, nesta terceira aula sobre organização e minimalismo. Realmente é um tema que para mim desperta muita curiosidade e eu gosto imenso de olhar para estas imagens e pensar que poderiam ser espaços meus. Eu gostaria de usufruir deles com todo o gosto. Estão muito limpos, são clean. Apesar das cores às vezes escuras, como aqui, não me transmitem ruído visual. Vejam que tem aqui iluminação natural, por sorte, não é? Nem toda a gente tem esta benesse, mas conseguem.
e é um espaço de cozinha, o que é ótimo, porque faz com que tenhamos vontade de passar lá mais tempo, eventualmente. Tem outro elemento natural, tem ali uma planta, que também referi na aula passada. É importante trazer a natureza para dentro de casa. E depois tem o essencial, claro. Então, eletrodomésticos essenciais e versáteis. Vamos ver o que é que nos diz o estilo minimalista. Nós não conseguimos viver sem frigorífico, não é? Hoje em dia. Mas se pudéssemos comprar um novo, se montássemos uma cozinha de raiz, optávamos por um modelo que fosse eficiente em termos energéticos, porque é um eletrodoméstico de grande consumo e que está ligado em permanência. E claro, tem que ter o tamanho adequado para o espaço onde vai ser colocado e para as necessidades da família. O fogão ou placa de indução tem que ter o número de bocas necessário para as atividades culinárias diárias, tem que ter ou deveria ter, mas também não vivemos sem ele. O forno integrado ao fogão ou independente, dependendo do espaço e das preferências, mais uma vez, mas aqui, quando já não estão nas casas para onde nós vamos, quando são de raiz, nós escolhemos e fazemos aqui investimentos também, porque pretendemos que durem uma vida, o mais possível. Hoje em dia há eletrodomésticos que já não duram tanto como duravam antes, mas por isso é que o minimalismo também defende a qualidade e apostar em marcas reconhecidas, e há muitas em termos de eletrodomésticos. O micro-ondas, há quem prescinda, há quem não prescinda hoje em dia, útil para reaquecer alimentos rapidamente e também, muitas vezes, para preparar refeições rápidas. Mas para aquecer alimentos e uma família atarefada, com azáfama em casa, não prescinde de um micro-ondas. Não é? Para diferentes funções, não é só aquecer, para diferentes funções. Eugénia diz que já começou a optar pelos brancos. Pois, lá está, com o tempo e com o hábito nós vamos aprimorando e claro, cada uma tem o seu percurso e acho que é admirável o exercício que nós fazemos em relação à nossa postura em relação aos objetos, às coisas, é interessante fazer essa auto-observação. Máquina de lavar louça, nem toda a gente tem, mas a maioria agradece hoje em dia. Famílias ocupadas, facilita a limpeza após a refeição, economiza tempo. A batedeira ou um mixer de mão, útil para preparar massas e misturas mais rapidamente. Claro que quem tem robôs de cozinha, que são multifunções, já tem ali vários eletrodomésticos incorporados, por assim dizer, mas tirando o robô de cozinha, eu estou a falar aqui dos essenciais, não é? Balança digital também é opcional. Há quem tenha o robô de cozinha, a balança digital. Há quem não tenha a balança digital, tenha a balança ainda das mais antigas. Mas para medições rigorosas é necessária uma balança. Às vezes não é suficiente o copo ou as colheres de medição. Mas é opcional. E a churrasqueira elétrica, e quem diz churrasqueira elétrica diz outro, que para alguns é essencial, porque pode fazer parte do dia-a-dia, mas para outros não. Portanto, aqui já falei sobre aquilo que realmente é o básico, portanto, é o essencial. E não podia terminar esta aula sem falar daquilo que nós devemos evitar, porque uma coisa é, ok, então o que é que tem uma cozinha minimalista? É mesmo possível ter uma cozinha minimalista? E aqui eu não falei de tudo. Aqui eu falei de uma forma muito genérica e mesmo daquilo que é o essencial, para nós fazermos este exercício mental de pensar como é que está a nossa cozinha e se está perto ou longe de ser minimalista. E se nós queremos que esteja perto ou longe de ser minimalista, mas o que nós queremos é não perder tempo, é não se estressar, não perder paciência nem tempo desnecessário na cozinha. Então, pensar o que é que nós queremos evitar para manter a simplicidade e a funcionalidade. O foco na praticidade, os itens de qualidade, a durabilidade, tudo que nos facilita a vida. No caso da cozinha, os conjuntos, e podem ser utensílios, podem ser louças, podem ser têxteis, os conjuntos de objetos devem ser simples e versáteis. Os materiais devem ser duráveis. A manutenção deve estar facilitada. A quantidade, nem a menos nem a mais, é suficiente para todos os que vivem em casa e aqueles que eventualmente não vêm de fora e não são da casa. As cores neutras para manter a simplicidade e haver também uma coerência nas cores e texturas para criar harmonia. E reparem como todas as imagens que eu fui passando
conversam, ou seja, são todas do mesmo estilo e são todas muito diferentes. Mas há sempre aqui este cuidado. O que é realmente necessário, sim, e como estava a falar nos eletrodomésticos, marcas de confiança e pensar na eficiência energética e aqueles que realmente são úteis. Não comprar só porque sim, para usar uma outra vez e depois fica ali a ocupar espaço e não é rentabilizado. Então, para manter o essencial, vamos aqui. O que é que nós queremos evitar numa cozinha minimalista e organizada também? Eliminar o excesso. É óbvio que vai facilitar a organização do espaço. Então, de uma forma geral, para muitas já sabem isto, mas nunca é demais relembrar. Para quem está a chegar aqui ao mundo da organização, tem que começar a ouvir utensílios específicos e redundantes. Ou seja, algo que foi comprado para uma vez e depois nunca mais foi usado. Ou duplicados, triplicados, quadruplicados. Pensar se realmente não podemos deixar ir aqueles que já são mais antigos ou não estão em condições. Por algum motivo podemos descartar ou doar ou dar outra utilização. Enfim, mas tirar do nosso espaço para não estar ali a ocupar e a criar ruído. Os gadgets de cozinha não essenciais, mais uma vez, podem ser pequenos domésticos, podem ser uma infinidade de objetos que às vezes até compramos pela internet ou compramos assim em promoção, que parecem muito apelativos, mas depois no fundo nunca são usados, ou acabam por não servir para nada, ou até podem se estragar após uma ou duas utilizações e depois ficam ali, será que vou trocar e será que vou mandar arranjar? Hoje em dia é difícil mandar consertar eletrodomésticos e muitas vezes eles já não têm cura, digamos assim, não são recuperáveis, infelizmente. Depois tudo que forem extras, pratos, copos, talheres, às vezes coisas que vão entrando, coisas dos miúdos que vão ficando, que eles trazem, que lhes dão, enfim, coisas que trazemos da rua e acabam por ir acumulando porque alguém gostou, porque dava jeito, mas depois a verdade é que é o excesso. Muitas vezes também os descartáveis, produtos de cozinha que sejam descartáveis, os plásticos, coisas que, mais uma vez, acabam por ser tralha. Pequenos domésticos em demasia já referi. Produtos de limpeza excessivos também, mas por algum motivo eles acumularam. Ou foi porque deixamos de os ver, ou foi porque compramos em duplicado, porque naquele dia estavam a faltar e decidiram ir duas pessoas ao supermercado e comprar, ou porque vão acumulando, ou porque queremos experimentar marcas diferentes. Enfim, atenção a isto. No minimalismo não há estas questões. É realmente aquilo que é também versátil. Não há muita compra, mas em relação à sustentabilidade, pensar naquilo que pode ser produto de limpeza, mas também possa ser mais amigo do ambiente. Estou a lembrar-me, por exemplo, de um sabão. Há quem compre produtos de limpeza a granel. E, portanto, aqui também há muitas questões que podem ser exploradas. Panelas e utensílios danificados. Mais uma vez, às vezes há muita coisa que já está ali a precisar de uma substituição ou de um desapego na cozinha e nós vamos deixando arrastar, quando podíamos deixar ir. Embalagens, todo tipo de embalagens, não é só tupperwares, mas caixas, cestos, enfim, também muitas vezes há este tipo de objetos que por algum motivo vão ficando, mas que nós podemos deixar ir. É só uma questão de começarmos a pensar nisso e a fazer esse exercício. Até porque há momentos em que nós estamos na nossa cozinha e só nos apetece. Quem diz cozinha diz outro espaço qualquer, não é? Às vezes passa-nos pela cabeça, eu queria deitar era isto tudo fora, porque já não consigo ver tantas coisas à minha frente. Enfim, portanto, basicamente, o que eu vos queria transmitir na aula de hoje era isto. Era também o desafio de vos pôr a pensar um bocadinho no minimalismo num espaço específico, porque uma coisa é o conceito, é o estilo de vida, é o design, a filosofia e os princípios. Outra coisa é quando nós estamos a olhar para os nossos espaços e pensar se na nossa casa atual nós podemos, de alguma forma, começar a implementar aqui este estilo. Já vos disse que não é para chegar ao minimalismo, mas é para realmente melhorarmos a nossa qualidade de vida. Porque eu acredito que aliar o estilo minimalista à organização torna tudo muito mais fácil. Torna tudo, a vida em casa e as nossas rotinas e até o ambiente familiar muito mais harmonioso. Eu tenho essa experiência, tenho vindo a ter essa experiência e tenho feito muito estes exercícios que eu vejo que o minimalismo defende e, portanto, recomendo, sim, sem dúvida.